São João Batista, que contempla a participação de prefeitos, agentes públicos, conselheiros, lideranças comunitárias e a população em geral, onde serão realizadas ações de sensibilização sobre temas importantes de controle interno, ouvidoria, prevenção, transparência, integridade e responsabilidade. Conseguimos ainda registrar a presença na abertura deste evento de Suas Excelências, os senhores prefeitos dos municípios convidados para essa audiência e demais autoridades civis que compõem o poder público, de representantes da imprensa, de representantes de diversos conselhos de classes profissionais e de representantes de outros segmentos sociais que não tenham sido citados. Desde já antecipamos os nossos agradecimentos. Nesse sentido, com a permissão dos senhores, convidamos a compor a mesa de abertura deste evento Suas Excelências o senhor Lúcio Aurélio Barros Aguiar, auditor do TCU, ele é secretário substituto do Tribunal de Contas da União. O senhor Felipe Cortondo é promotor de Justiça de São João Batista. O senhor Ives Monteiro Costa, ele é juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. O senhor João Neto, ele é auditor do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. O senhor Ismael Melônio, que é presidente do Sindicato dos Professores. Inicialmente, de agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, aos companheiros da diretoria do CIBROF, aos professores, à população de forma geral. Gostaríamos ainda de agradecer a CGU, o TCU, o TCE, através de seus representantes, que aqui estão, o Ministério Público Estadual, a pessoa do Dr. Felipe, tendo nos dado muito apoio, trabalhado bastante aqui em São João Batista, ao Tribunal de Justiça e Eleitoral também, através do Dr. Ives, grande importância para a população do nosso município, e não só do nosso município, da Baixada Maranhense. Meu muito obrigado. Obrigado, tão rico, tão importante. Agradecer a oportunidade que, através da CGU, a rede realiza esse evento. Dizer que o TCE tem participado desse evento e tem buscado, da melhor maneira, contribuir com esse debate. Com essa rede, com essa ação conjunta, sem dúvida, a melhor maneira de fazermos o enfrentamento do nosso dia a dia. Obrigado a todos. Eu quero cumprimentar inicialmente a mesa deste evento bastante importante, essa audiência pública de controle social e cidadania. Um evento que precisa cada vez mais estar presente, tanto na nossa cidade, São João Batista, como também em toda a região da Baixada. É bastante importante esse tipo de evento para toda a população. Quero cumprimentar a presença dos representantes da CGU, do Ministério Público Estadual, Secretaria da Fazenda, Sindicato de Professores, políticos presentes, cidadãos, conselhos estaduais, municipais e sindicais. Deixando um bom dia a todos, agradecendo a presença de todos e ressaltando a importância desse evento, de todas essas instituições e essa parceria dos órgãos. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor Felipe Raposo, promotor de justiça. Também só ratificar as palavras que já foram ditas, cumprimentar a todos e desejar um excelente evento e que todos aqui saiam, tirem o máximo proveito e repliquem o conhecimento aqui aprendido na sociedade, a fim de que os valores sejam multiplicados. Muito obrigado. Com a palavra, e a todas. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o cidadão. O cidadão, como é que é o gentílico de vocês? Vocês são joaninos, é isso? Joaninos, né? Então, bom dia, cidadãos joaninos. Bom dia às autoridades aqui eleitas por esse povo, tá? Pessoa da vice-prefeita, os dois vereadores aqui presentes, os representantes sindicais, tá? Eu gostaria de agradecer também a presença. É um prazer enorme e em nome da rede de controle do Maranhão, dos órgãos de controle do Maranhão, tá? Eu agradeço a presença de vocês. Em nome da rede de controle, eu agradeço e declaro aberto os trabalhos. Tribunal Regional Eleitoral, o senhor Lúcio Aurélio Barros Aguiar, do Tribunal de Contas da União, e o senhor João da Silva Neto, que é do Tribunal de Contas do Estado. O papel que escolhi para mim foi o papel do Ministério Público no combate à corrupção. Antes de eu adentrar qual é o papel do Ministério Público, eu tenho que fazer um breve relato do que é a corrupção. E antes de entrar na corrupção, eu tenho que falar o seguinte: todos nós devemos pautar nossas atitudes de maneira a que sejamos o mais perfeito possível. Nós temos que, em outras palavras, nós temos que imaginar um ideal e tentarmos seguir. Porque seguindo aquele ideal, nós estaremos na conduta correta. Mas nem sempre é possível atingirmos esse ideal. Seja porque nós não detemos o conhecimento técnico, seja porque o meio não nos permite chegar nesse ideal. Então, nessa nossa caminhada, haverão erros, falhas, não atingiremos. Mas essas falhas não quer dizer que elas serão consideradas corrupção. Mas então, o que é corrupção? Corrupção é o ato de quando nós podemos e devemos agir, mas conscientemente ou com culpa, nós deliberadamente infringimos o caminho. Ao invés de irmos para aquele ideal, nós vamos para um caminho desvirtuado. E a corrupção existe em todo tipo de relação, seja em relação de amizade, seja com relação de familiar, mas aqui comumente nós percebemos é a corrupção do Estado, do agente público, que é a que mais nós ouvimos falar nos noticiários. Fulano de tal desviou não sei quantos. E o que acontece? O que essa corrupção faz na nossa sociedade? Ela corrompe a nossa sociedade, ela deixa ela doente. Por quê? Ao invés de nós atingirmos aquele ideal, estamos indo para um caminho diferente. E quem mais sofre nisso? É a população, os mais necessitados, os que dependem do Estado. Não sejamos ingênuos de achar que a corrupção é exclusiva de um local A, B ou C. A corrupção é inerente à nossa condição, porque todo lugar existe. É da natureza humana, não todos nós somos corruptíveis, mas em determinado momento podemos ter atitudes que possam ser a corrupção. Mas aqui, para eu poder falar do papel do Ministério Público, eu vou fazer um corte e vou me especificar na corrupção estatal ou do particular contra o Estado. Por quê? Porque a corrupção estatal ameaça o regime democrático e a ordem jurídica. Ao ameaçar o regime democrático e a ordem jurídica, ela atrai a atuação do Ministério Público, que tem como a missão de proteger o regime democrático e a ordem jurídica. Aí vocês vão me perguntar, sim, mas como nós podemos combater a corrupção? Da mesma forma que a corrupção existe de diversas maneiras
todo dia surge, é possível imaginar um novo surgimento de uma forma de corrupção. Da mesma forma, nós temos que pensar em mecanismos para combater a corrupção. E, basicamente, as principais formas de combate à corrupção é combater o servidor corrupto. Por quê? Se há servidor corrupto, há corrupção. Mas será que só o servidor comete a corrupção? Não. A particular, que não está dentro do Estado, pode corromper o servidor. Então, uma outra forma de atuação é ir atrás de quem está corrompendo. Como um exemplo, há uma licitação para adquirir um bem. Não é quem está licitando que vai fazer a corrupção sozinho. A necessidade de uma empresa em conluio com aquela ente público e se vier o verbo. Então, nós temos que combater isso. Mas será que só combater o corruptor e o corrupto é principal? Não. Nós temos que fazer uma análise do que são as causas e as condicionantes da corrupção. Por quê? Existe um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. Se é fácil roubar, se é fácil de se corromper, muito provavelmente haverá corrupção. Então, uma outra forma de se combater a corrupção é tentar fazer essa análise do que onde está ocorrendo a corrupção e adotarmos mecanismos contra a corrupção. E onde são as principais falhas que nós conseguimos observar? A falta de transparência pública. Por que é um problema e facilita a corrupção? Se nós não sabemos o quanto nossos gestores estão gastando, como nós vamos saber se o que ele gastou é correto? Entendeu? E nós temos que saber, é um dever de quem está exercendo o cargo público ser transparente. Por quê? Para poder todo mundo saber se ele está correto. Não tem por que eu, como agente público, querer esconder o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo certo, eu tenho que demonstrar que ele está certo. Mas quem faz esse controle? É só o Ministério Público? Não. Todos nós podemos verificar e diminuir a questão da possibilidade de corrupção. Nós temos que trabalhar na dificultar a corrupção. Tá? Mas será que só basta a gente combater o servidor corrupto, o corruptor e as causas? Não. Eventualmente, por mais que nós nos esforcemos, a corrupção, como foi dito, sempre vai acontecer. Então, nós temos que trabalhar para também combater as consequências da corrupção. E as consequências, todos nós aqui sabemos muito bem. É a falta de educação de qualidade, é a falta de serviço público de saneamento básico, falta de um hospital de qualidade, de um transporte escolar para nossas crianças de qualidade. E como nós combatemos isso? Responsabilizando os gestores e tentando buscar o prejuízo que ele causou ao erário para devolver esse dinheiro para os cofres públicos, para aquele bem que não foi fornecido naquele momento, seja com o ressarcimento desse dinheiro, posteriormente devolvido à sociedade. Além do dinheiro que se perdeu, nós também temos que trabalhar no combate a um ato viciado. Se a nossa Constituição, que é nosso quadro, que nós temos que espelhar para atingi-lo, diz que um ato tem que ser feito de uma forma e ele é feito de uma outra por um ato de corrupção, esse ato é viciado. Nós não podemos manter aquele ato, porque aquele ato viciado está prejudicando o nosso ordenamento jurídico e está causando problema na nossa sociedade. Então esse ato também tem que ser combatido. Um exemplo, uma nomeação de um servidor, a Constituição estabelece que o servidor tem que ser concursado. Se eventualmente o servidor entra sem o concurso público e sem algo que permita ele entrar no cargo, o ato é errado. Nós temos que combater esse ato e anulá-lo para poder voltar a regramento normal jurídico.
Certo. Então, os mecanismos, quais são os mecanismos que nós temos? São a repressão, a prevenção e a promoção da moralidade administrativa. Por que a moralidade administrativa é importante, a promoção? A corrupção não é do ente público, não é o município, o Estado ou a União que é corrupto. Quem é corrupto é quem está lá e está desvirtuando. Nós não temos que demonizar os entes públicos, porque as instituições necessitam ser fortes para que os serviços públicos sejam fornecidos da melhor maneira possível. Então vamos lá, os mecanismos são repressão, prevenção e promoção. A repressão pode ser tanto o ente público analisando o desvio de conduta de um servidor, abrindo um procedimento administrativo e aplicando a sanção que a lei prevê. Mas nem sempre o ente público faz o seu papel. Não, o ente público não agindo atrai a atribuição dos demais órgãos. E aí entra o Ministério Público. Quais são os mecanismos que o Ministério Público tem? O Ministério Público recebe todo tipo de demanda, uma reclamação. O servidor, que eventualmente é o grupo de servidores que está tendo sua verba remuneratória retirada injustamente, faz a reclamação, o Ministério Público analisa, se há o vício, ele tem os mecanismos administrativos. Ele instaura os procedimentos internos e, se não resolver de maneira administrativa, ele se recorre ao judiciário com as ações judiciais. Mas será que só o ajuizamento das ações de punição do servidor, ou então de aplicar uma multa ao gestor, obrigar o município a fazer algo que ele não fez e deveria fazer, é o suficiente? Não. Por que não seria suficiente? Porque nós estaremos apenas enxugando o gelo. O Ministério Público não estaria atuando nas causas. E como é que o Ministério Público atua nas causas para evitar que o problema se alastre? Trabalhando em conjunto com os demais órgãos, seja o Poder Judiciário, seja o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria da União do Estado e, sobremaneira, com a população. Não é à toa que o lema do Ministério Público do Maranhão esse ano foi muito feliz. Eu sempre gosto de repetir. O lema do Ministério Público esse ano é 2017, o Ministério Público e o cidadão no combate à corrupção. Por quê? Nós todos, o Ministério Público é um órgão, se ele atuar só, ou se é o Tribunal de Contas do Estado, ou o Tribunal de Contas da União atuar só, nós teremos ilhas. Dificilmente nós teremos a amplitude que a Constituição e a sociedade desejam de nossa atuação. Então, nós temos que atuar em rede para nos fortalecermos e cobrarmos de quem deve prestar o bom serviço público. Nós temos que atuar para exigir que o nosso gestor público seja o mais transparente possível. Nós aqui temos que saber quem são os nossos servidores públicos, quanto eles ganham, onde eles trabalham, qual a carga horária. Sem essa informação, seja o município, seja o Estado, seja a União, é uma caixa preta. Nós temos que saber quanto o município está gastando. Ele vai fazer uma obra, quanto é essa obra? Qual foi o orçamento? Está adequado o preço? A escola são 5 salas. Foram construídas 5 salas? Como é que a gente vai saber isso? O ente público tem que mostrar. Por quê? Se o senhor for lá, o senhor tem o direito de saber. Por quê? Se ele pagou para uma escola de 5 e tem lá uma escola de 4 salas, cadê essa outra sala? Entendeu? Nós temos que cobrar a transparência do ente público. Por quê? Para poder evitar que a ocasião faça o ladrão. Entendeu? Tá.
quadro, qual é o papel do Ministério Público? E nesse ponto eu tenho que agradecer a oportunidade de estar num evento desse, em que a rede de controle está aqui presente na sociedade. Não sei se vocês perceberam, mas esse evento só aconteceu até agora em cidades grandes, que abrangem mais de um município, ou com uma população muito maior. A Chapadinha, foi Vargem Grande, a regional daqui da Baixada Maranhense não é São João Batista, todo mundo aqui sabe. Quais são as regionais normalmente? Viana ou Pinheiro. Mas a rede de controle escolheu o município de São João Batista. Então nós temos que valorizar e absorver tudo de importante que eles têm para trazer para a gente, para que, naquela minha primeira conversa, nós possamos absorver e multiplicar. Porque sozinhos nós não somos fortes, mas unidos nós somos. Então, eu fico muito feliz. Por exemplo, ontem eu estava no Ministério Público e o Conselho da Educação me procurou. Eu fico muito feliz numa iniciativa dessa. Por quê? O Conselho é a primeira porta da comunidade. Ali vocês estão reunidos para entender e debater sobre problemas da comunidade. O Conselho da Educação ele vai fazer a análise de quais são os problemas da educação no município. Vocês, cidadãos, podem levar as demandas para o Conselho. Eles vão debater, tentar fazer, analisar onde está o papel, onde é o problema, vamos combater, vamos dialogar com o município, vamos dialogar com os vereadores. Então, vocês têm que saber que não estão sozinhos. Existe toda uma rede de controle para poder combater a corrupção, para tentar fazer com que a grande quantidade de dinheiro que é desviada em todas as esferas dos governos possa ser revertido para toda a população. Então, nós precisamos planejar nossas ações, identificar onde está o problema. Muitas vezes eu verifico em redes sociais, eu estou sempre acompanhando, críticas às atuações, achando que nós estamos tomando partido de A, B ou C. Nosso partido aqui é a população, são os cidadãos. Nós não agimos nenhum dos órgãos de controle porque é Flamengo ou porque é Vasco. Nós agimos para o Brasil. E aqui no São João Batista, para São João Batista. Então, nós temos que nos articular e planejar nossas ações para que, talvez daqui a um médio e longo prazo, possamos reverter a situação. E deixar bem claro aqui que o Ministério Público é um parceiro da sociedade, tanto quanto parceiro da rede de controle, como da sociedade, e mesmo do ente público. Porque o ente público, como eu disse, ele tem que ter como ideal aquele mesmo que nós vimos no futuro. A gente tem que olhar o mundo ideal. E o ente público também é representado por pessoas eleitas pelo povo. E ele tem que ter aquele ideal. Se ele estiver se desviando dessa imagem, aí sim nós, Ministério Público, a rede de controle e a sociedade, agir para corrigir o caminho. Por exemplo, para finalizar, porque já estamos adiantados, queria dizer que a corrupção, como todos nós podemos perceber, é um mal. Isso deixa nossa sociedade doente. Mas não é porque nossa sociedade está doente e nossos órgãos públicos são doentes que nós temos que abandoná-los. Nós temos que procurar o remédio, tratar a sociedade para que ela possa se corrigir e podemos ter um serviço público de qualidade e uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado. Agora, o Ministro Monteiro Costa, justificando um pouco a minha palavra inicial,
Em dúvida, o juiz não é falar muito, só no processo. Mas quando tem a oportunidade, ele já acaba atropelando todo mundo aqui, não queria falar mais nada. Brincadeiras à parte. Conforme já disse anteriormente, eu vou falar a questão do controle social e cidadania voltada no âmbito eleitoral, das eleições. Bem, conforme eu já disse um pouco anteriormente, nós saímos de um período de ditadura militar, aproximadamente 30 anos atrás, e nossa Constituição ela garantiu o poder do voto para todos nós, que temos um ato de cidadania para eleger os nossos representantes. Esse poder do voto, ele significa responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? As pessoas precisam parar de imaginar que votar é ir lá na cabine, na urna eletrônica, votar e acabou. Não se restringe a isso. O voto, ele tem diversos direitos e deveres de todos nós, todos os cidadãos de São João Batista, da Baixada Maranhense e de todo o Estado. Eu vou explicar um pouquinho dessa situação dos direitos e deveres, dessa questão do ato de votar. Como a maioria aqui sabe, quem tem direito a votar? Os maiores de 18 anos até os 70, dos 16 aos 18, a partir do momento que a pessoa faz 16 anos, ela pode ela tem a faculdade, ela não tem a obrigação, ela tem a faculdade de ir lá na Justiça Eleitoral e exercer seu poder, quero exercer meu poder do voto, que é muito importante, isso tem que ser bastante estimulado. Qualquer adolescente de São João Batista, da Baixada Maranhense, de Alagoinha Nova, São Vicente Ferre, tem que ser estimulado a procurar o cartório eleitoral e dizer para o órgão que eu quero exercer meu direito ao voto. Isso é muito importante, essa participação dos jovens e adolescentes. Continuando, em relação à faculdade de votar, dos 16 aos 18, os maiores de 70 anos pela idade avançada e os analfabetos também têm a sua faculdade. E o voto, ele é algo assim que consegue abranger a todos os cidadãos brasileiros. Por que eu digo isso? Porque independentemente de cor, independentemente de questões econômicas, seja lá rico, pobre, pode ser um analfabeto, pode ser um doutor, um mestrado, todos exercem a mesma função, votar. Quer dizer, um instrumento desse, em que tem uma abrangência tão grande com toda a população, ela precisa ser mais bem cuidada por todos nós. Eu vou falar agora um pouquinho da questão dos direitos. Nossa Constituição ela teve uma preocupação muito grande em proteger esse direito do voto. Um deles é o voto secreto. Cada um de vocês tem o direito, a garantia de que ninguém saiba em quem você votou. Essa história que alguns políticos ou candidatos de má fé, que não são todos, vêm a dizer, eu descubro em quem o senhor vai votar, isso é mentira. Eu garanto para vocês, eu conduzir uma eleição, eu garanto para vocês que absolutamente não tem como saber em quem você votou. E não tem como qualquer cidadão, até mesmo juiz, não tem nem sequer informações de quem votou, em qual eleitor votou em qual candidato, e nem o candidato também tem essa informação, quais foram os eleitores que votaram nele. Isso não existe. Nosso sistema eleitoral ele é extremamente sigiloso. Não existe essa questão. Às vezes tem um pouco da folclore, cultura, às vezes querem induzir ao erro, achar que é possível alterar a urna eletrônica, isso não é verdade. Identificar quem você votou, isso não é verdade. Então, a partir do momento que uma pessoa diz, olha, ou você vota em mim, ou vai acontecer isso com você, isso é mentira. Não tem condições nenhuma de qualquer pessoa saber em quem você votou. Tudo isso é graças à nossa Constituição Federal. Outra questão também, que você vê como a Constituição ela prevê esse sigilo. Até um ato de andar com um celular, você é proibido de andar com o celular na urna eletrônica.
Você vê o quanto nossa Constituição ela zela, ela protege esse nosso direito de votar. Então precisamos valorizar cada vez mais isso. Essa questão de achar que não é só no dia 5 de outubro, não. Tem muitos direitos e deveres nesse ato de cidadania. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer para vocês é que o voto é obrigatório, mas vocês têm até 60 dias para procurarem o cartório eleitoral para justificar por que vocês não votaram, porque eu quero deixar isso muito claro. Aparentemente é um ato bem simples, porque nas próximas eleições vocês também continuam com direito ao voto. Não fiquem inadimplentes com a justiça eleitoral. Nós teremos eleições no próximo ano e é preciso vocês procurarem informações. Será que estão em dia com as eleições? Faltei a eleição passada. Procurem cartório eleitoral, regularizem sua situação, para que vocês possam exercer esse direito ao voto. Esse direito que você pode mudar a nossa sociedade, pode mudar a cidade de São João Batista, pode mudar a Baixada Maranhense com as outras cidades, São Bento, Pinheiro, Viana, entre outros. Procurem cartório eleitoral para regularizar essa situação. Os deveres todos os eleitores, está no dia lá de 5 de outubro, seu título de eleitor. Por que essa obrigação? Ou com a carteira de identidade. Por que essa obrigação? Para garantir que o processo eleitoral seja íntegro, não exista fraudes. Por isso que tem esse dever, essa obrigação de estar lá com esse documento para poder exercer essa função de cidadão. Tudo isso é com o objetivo mesmo de garantir exclusivamente a isenção de fraudes no processo eleitoral. Olha, eu quero deixar claro para todos que nossa lei, nossa Constituição permite o voto branco e nulo. Isso que fique claro para todos. Mas pegando um pouco o âmbito da nossa palestra de controle social, eu entendo que não façam isso. Existem pessoas bem intencionadas, decepcionadas com eventualmente alguns políticos e anulam seu voto ou pegam o botão branco. É preciso deixar claro que não são todos os políticos e não precisa, tem que acabar com essa imagem de que todos os políticos são do mesmo jeito. Não é assim. Não é assim. Existem pessoas boas que querem melhorar o nosso país. É bem verdade que existem alguns problemas que todos vocês sabem. Mas não votem em branco, não votem nulo, façam exercer seu voto. Procure saber quem são os melhores candidatos. Se você votou numa eleição passada com um candidato, ele está trabalhando bem, permaneça, é um direito seu. Mas se ele não estiver trabalhando, mude, não vote em branco nulo. Então, pare para pensar, eu já falei um pouco da ditadura, quantas pessoas morreram e foram torturadas para nós termos esse direito hoje. Muitas pessoas morreram durante a ditadura ou foram torturadas para que possamos exercer esse voto. E vocês vão fazer isso votando em branco e nulo. Algo que vocês têm condições de mudar nosso país, nosso estado, nossa cidade. Eu só quero deixar claro, todos têm o direito de votar em nulo e branco. A nossa lei permite isso, inclusive está na urna eletrônica, botãozinho branco. Quero deixar claro isso. Mas, pegando um pouco uma interligação com o nosso tema de controle social e cidadania, tem uma ligação de dizer assim, vote no que você achar melhor, voto consciente. Tudo bem? E o mais importante de todos em relação a minha palestra, não vendam seu voto. Vocês podem prejudicar toda uma sociedade por 4 anos. Acha que você é beneficiário aqui por um dia, não está errado, isso é crime. Isso é crime. Se eventualmente for denunciado, vai ser processado, como teve aqui em São João Batista,
E acredito que teve em várias cidades aqui da Baixada Maranhense. É crime, pessoal. Vamos voltar para que seja melhor para a sociedade. Não venha com essa conversa de dizer, vou prometer um emprego caso você vote. Calma. Será mesmo que aquele candidato tem condições de oferecer um emprego? Será mesmo que um determinado candidato, ele pode dizer que vai colocar um determinado médico, vou botar você vai ser médico da cidade, um velho, tem que analisar ao menos essas promessas. Será que são verdadeiras mesmo? Se eu pegar a sala toda aqui e dizer, olha, se eu for candidato, ser eleito, vou colocar todo mundo lá. Será que a lei do município permite que todo mundo aqui esteja... Isso não é possível. Vocês têm que averiguar a questão das promessas reais. Não é coisa que é promessa a qualquer jeito, não. Não sejam enganados. Não sejam enganados. Vocês aceitam promessas de saúde, de educação, que for melhor para vocês e toda a população de São João Batista, ou da Baixada, que eu gosto. Eu estou falando um pouco mais da cidade do Desejo, mas eu vou esclarecer que é sempre da Baixada. Né? Não pode, não é cabível. Tem certas promessas, muitas vezes até mesmo na televisão do Tempo Nacional, eu já verifiquei promessas que não tem condições, não existem promessas. Às vezes eu vou fazer isso, por exemplo, um deputado, sendo que o que ele está prometendo é uma atribuição de um senador, não tem ligação nenhuma e as pessoas fazem diversas promessas. Isso não é possível. Votar consciente não é só na questão da compra de votos, não. É uma série de atos. Um deles é verificar a veracidade dessas promessas, dessas informações. Além disso, além de não vender seu voto, que é crime, além de ver se realmente a veracidade, veja o histórico do seu candidato, toda a história dele, todo político tem sua trajetória. Se ele não for político, ele tem uma trajetória como cidadão. Veja quem é a pessoa, analise a história dele, de quem se trata. Ele merece meu voto? Sim, não. Por quê? Não é simplesmente ir lá na cabine eleitoral e votar de qualquer jeito, não. Estudem, vejam, estudem a vida desse cidadão que eles vão votar. Vejam as propostas que ele tem a fazer. Vejam o que ele pode fazer pelo seu município, pelo seu povoado, pela sua rua, o que ele pode melhorar na educação dos seus filhos, na saúde dos seus parentes. Vejam toda essa situação. Outra situação também que podemos analisar um pouco em relação a esse controle social na eleição. Seu determinado candidato, ele é integrante de algum partido. Será que ele está representando mesmo as diretrizes do partido lá nacional? Tem que ter um pouco de identificação. Precisa saber a ideologia do partido e se o candidato ele está exercendo efetivamente a ideologia daquele partido. Outra coisa que às vezes causa estranheza. Todo mundo tem seus motivos, que fique claro. De forma que todo mundo, quaisquer conduta, são de cunho pessoal. Mas se o político ficar mudando toda hora de partido, é um direito dele. Mas procure saber os motivos. Por que isso? É importante, faça esses questionamentos. Quanto mais questionamentos vocês fizerem em relação ao voto, melhor vocês escolherão os seus representantes. Questione por quê? Por que ele está 4 anos atrás em um partido, 2 anos atrás em outro, hoje outro. Talvez ele tenha um motivo dele. Também tem que levar em consideração isso. Talvez ele tenha tido algum problema com o partido estadual, isso é normal dentro do âmbito partidário. Mas questione, procure saber ao menos o motivo disso. E por fim, antes, eu falei um pouco da questão do momento antes da escolha. Falei diversas questões sobre a escolha do melhor candidato para vocês. Ainda assim não encerrou nossa conversa. Após
vocês votarem em determinado candidato e ele uma vez eleito, cobrem, fiscalizem, cobrem o que eventualmente ele sugeriu, prometeu sobre a melhoria da educação, cadê minha saúde, cobrem, fiscalizem. Se tiver alguma coisa errada com o seu representante, tem todos esses órgãos aqui, a CGU, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, para vocês são fiscalizadores. Cabe a vocês fiscalizar o seu voto. Hoje nós temos uma infinidade de informações aí, internet, jornalistas, até o WhatsApp. Hoje eu vejo muitas notícias de cunho local que serve de informação. É bom também ver, às vezes, muitas vezes, se é verdadeiro ou não essa informação, que fique claro. Mas é sempre bom, é um instrumento também de fiscalização. Receber um WhatsApp sobre uma determinada conduta, seja ela boa ou ruim. Não vamos generalizar, não. Olha, o candidato tal, falando um pouco da questão mais local, o vereador tal fez uma coisa boa, recebeu pelo WhatsApp. Procure saber. É bom você saber que ele fez uma coisa boa e que talvez ele mereça seu voto no futuro. Não vamos falar só no cunho da questão da corrupção, das coisas ruins, não, conforme eu já disse, não significa que todos os políticos são ruins. Não precisa acabar com essa situação, que achar que o país não tem jeito. Tem jeito, pessoal. Nós estamos vendo aí as questões nacionais, as instituições estão cada vez mais efetivamente exercendo o combate a condutas erradas. E todos esses órgãos aqui que estão na mesa, o Ministério Público, eu gosto de ressaltar muito, a CGU, o TCE, a Secretaria de Fazenda, todos eles são instrumentos para melhorar nosso país. Conforme as palavras do promotor de justiça aqui de São João Batista, sozinhos os órgãos também não têm condições de fazer, não. É necessária a ajuda, a participação de todos vocês. É muito importante. É por isso que nossa palestra é controle social e cidadania. Ou seja, nós estamos solicitando o apoio da população para combater o que estiver de errado, para enaltecer o que estiver correto também. Não vamos generalizar, mas acima de tudo, independentemente de certo ou errado, a participação é primordial e precisamos de todos vocês. Bem, próximo ano nós teremos mais uma eleição e é muito importante essa conscientização de todos vocês como cidadãos. Fiscalizem, vejam a trajetória dos candidatos e, acima de tudo, estimule o vizinho, o familiar. Olha, vamos fazer isso. Se tiver uma coisa errada, estimule seu vizinho a votar com o que for melhor para todos. Não estimule a eventualmente não votar ou fazer condutas erradas. E fiscalize também, denuncie, façam todas essas condutas. Nosso país está precisando muito de vocês, toda a população. E não achem, conforme eu já disse, esse sentido do mais rico, mais pobre, doutor, analfabeto, não. São todos, tem que ser uma união de todos para melhorarmos nosso país, nosso estado do Maranhão, nossa região da Baixada Maranhense e nosso município de São João Batista. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha colaborado no sentido de conscientizar. Eu estou solicitando de vocês, cidadãos, participem nas próximas eleições. Tudo bem? Muito obrigado. Na sequência, o senhor Lúcio Aurélio Barros Aguiar, do Tribunal de Contas da União. No Brasil inteiro, sob controle social, e tem proliferado muito, principalmente no sul e sudeste do país, as entidades que fazem o controle social, organizações sociais destinadas exatamente a contribuir com a administração pública para que ela atinja os melhores resultados em prol da sociedade. Tá? E é por isso que nós estamos aqui, para incentivá-los a fazer esse controle social. Tá? Eu estou aqui para poder apresentar um pouquinho de algumas ferramentas para vocês, para que vocês transformem, como disse o ministro do TCU, o ministro Zé Múcio,
disse assim: transforme a indignação de vocês em ação. Mas os movimentos sociais, gente, é preciso que a gente tenha essa consciência. Esses movimentos sociais, como por exemplo o Sindicato de Professores está organizando isso, tem uma representatividade, tá? Essas pessoas têm um compromisso com vocês, com a categoria de vocês, tá? Ou aquelas pessoas que abraçam o sindicato. Essas pessoas eu incentivo vocês a participarem da vida política, tá? Vocês têm rádio aqui, gente? Aqui tem rádio FM? Não? É FM, né? Bom, isso é bom, né? É o que eu digo assim, o pior são os municípios em que não tem nem rádio, porque a política é do corpo a corpo, e você chega do corpo a corpo, você não consegue dizer, você só consegue, por exemplo, quando tem uma rádio, você consegue denunciar, que você consegue mostrar o que está acontecendo na cidade, tá? E que você, às vezes, as rádios fazem um papel de um controle social enorme, você fala para mais de uma pessoa. A importância de uma creche para poder, para uma cidade ou para o município, nós temos aqui, o Maranhão é o estado que mais tem creches inacabadas no Brasil inteiro. Infelizmente, a gente está elaborando uma ação para poder fazer uma ação nesse sentido, da gente cobrar deles exatamente uma ação nesse sentido, tá? Tem muita coisa que precisa. Quando a gente olha sobretudo para essas áreas mais sociais, que tem um impacto social muito grande, que é a área da saúde, que é a área da educação, tá? E aqui foi feito esse relatório exatamente em cima disso. Mas vamos falar um pouco conceitual, para dar um arcabouço para você. Quando todo auditor, gente, quando vai para campo, ele faz exatamente isso daí. Isso aí vocês também podem fazer, tá? É um comparativo do que você está vendo e o que deveria ser. Tá? Quando você vai, você diz assim, aí você olha, você vai atrás de uma informação, por exemplo, lá no portal da transparência do governo federal, aí você descobre, olha, o meu município recebeu verba para construir uma creche, ou sei lá, um terminal hidroviário, tá? Aí você vai, bom, saiu alguma parcela? Saiu. E aí você vai, bom, se ele recebeu, está aqui o objeto que ele disse que ia construir isso aqui, esse eu deveria ser. Aí você vai lá e olha, esse. E agora, a obra existe? É o cara crachá. Você vai chegar e vai dizer, e aí? Existe ou não existe aquilo ali? Ah, não existe. Esse é um achado. Não execução, que a gente chama não execução da obra ou objeto pactuado. Tá? Isso vocês podem fazer? Podem fazer. Em linhas gerais, o trabalho do auditor é só esse, gente. Ele vai se certificar que aquela obra existe ou não existe, ou aquele serviço, tá? Ou aquela compra foi ou não feita, tá? E daí, quando você consegue, bom, eu tô passando já para ação, gente. Aí vocês me perguntam, onde eu vou conseguir essa informação? Tá? Para isso, a Secretaria de Transparência e Controle vai estar aqui. O nosso amigo João Neto do TCE vai mostrar um portal em Contas na Mão, que é uma maravilha para você. Gente, eu quero ressaltar aqui, gente, a política hoje tem que ser feita com transparência, tá? Vocês vereadores, nossa amiga vice-prefeita, tá? Assim, não adianta mais a gente querer esconder das pessoas. Eu não estou dizendo isso de vocês, pelo amor de Deus, mas existem os políticos mais antigos que acham que, digamos assim, que as coisas públicas não diz respeito à sociedade. E eu já cheguei em município, e depois da gente achar muito desvio, aí o prefeito virou para a gente e disse assim, doutor, bom era na época do presidente Sarney, que o dinheiro chegava no saco e ninguém sabia. Ele chegou para mim e disse isso. Eu digo assim, esse tempo já se foi há muito tempo, porque hoje com a internet a população, se quiser saber, sabe cada centavo que o senhor recebeu, e se sabe, vai poder cobrar, tá? Então não adianta a gente querer se esconder, gente. A prestação de contas do prefeito vai toda para o portal do TCE, aquela prestação de contas ordinária. Não é ordinária ruim, gente. É ordinária, quer dizer, aquela corriqueira, tá? Então vai estar lá no portal, e daqui a pouco o doutor João Neto vai ensinar para vocês como é que vocês vão conseguir acessar essa informação. Aí você está diante daquela informação, você diz assim, porra, está tudo errado aqui, o que eu vou fazer? E agora, para quem que eu vou recorrer? É exatamente
Isso é que eu estou aqui para dizer. Olha, quais são as instâncias e os mecanismos disponíveis para o exercício desse controle social? Quando a gente fala o seguinte, o poder, todo o poder emana do povo e em nome dele será exercido, tá? É aquilo que está lá na Constituição. O poder é um só, mas ele é dividido em três, tá? É para um fiscalizando o outro e um possa cobrar do outro aquilo ali. Em última instância, quem vai socorrer vocês contra os malfeitos do poder público é sempre o poder judiciário, e a última instância, e esse tem que ser prestigiado como garantia da democracia, como garantia do cidadão, tá? A par disso tudo, integrando o órgão tem o poder executivo, onde está aí a CGU, tá? No âmbito federal está a CGU, no âmbito estadual está a Secretaria de Transparência e Controle, e no âmbito municipal existem as controladorias gerais do município. Eu não sei se aqui tem controladoria? Tem controladoria, vocês sabem? Não? É controladoria, alguns colocam auditoria interna, mas o termo mais moderno hoje ainda é controladoria. No Legislativo existem os tribunais de contas. No âmbito federal estamos nós, Tribunal de Contas da União. No âmbito estadual está o Tribunal de Contas do Estado. E alguns municípios, uns poucos municípios, ainda tem um Tribunal de Contas do município. Tá? O município de São Paulo, o município do Rio de Janeiro, que são muito grandes. Tá? E alguns outros, em alguns estados, existe o Tribunal de Contas dos municípios, que eu acho que o Ceará ainda guarda esse modelo, né? Está em extinção? Está em processo de extinção. Então não é bem esse modelo. E o Poder Judiciário que tem, assim, a par disso tudo, que é aquele cara que trafega nesses âmbitos todinho e tem poder, vapor, chama-se Ministério Público. Doutor Felipe aí que me diga exatamente que tem, que é exatamente o Ministério Público foi bastante empoderado, e agora a gente sabe que as demandas são grandes, ele não está só para fiscalizar o poder público, a gente sabe que ele tem as demandas penais, as demandas cíveis, que são que exigem muito dele e que às vezes dão uma demanda sobrenatural, sobre-humana para poder atender. Por isso a gente precisa tanto de vocês, tá? Ao passo que a sociedade evolui e amadurece, a gente percebe o seguinte: quanto mais existe uma máxima do controle, que ela diz o seguinte: quanto mais a sociedade é madura e consciente, menos controle ela precisa. Isso parece um pouco com a educação dos nossos filhos, né? Quanto mais responsável ele é, mais liberdade você dá para ele, que você confia nele, né? Assim também funciona no controle, tá? Mas parece assim, a nossa sociedade, sobretudo assim os pequenos municípios menores, onde você olha o perfil da sociedade, o perfil da população, é um perfil de baixa instrução, é aquele pai que às vezes precisa exercer um controle mais próximo, né? E precisa acompanhar ele, beleza? Precisa acompanhar ele de mais de perto, ele precisa ter uma atenção especial. E existem aqueles que estão mais maduros, que não precisam tanto, e esse daí ele já consegue caminhar com as próprias pernas. E você sabe, o poder, e quando eu digo isso, exatamente, estou fazendo a analogia da criança sendo exatamente a administração pública, tá? Então você precisa, às vezes os órgãos de controle exercem uma fiscalização um pouco maior, tá? E às vezes cobra mais dele porque ele precisa de mais ajuda. Mas quando a sociedade está mais madura para poder fiscalizar, ela cumpre esse papel. Mas infelizmente o que a gente percebe é o seguinte: que é humanamente impossível que aqui o promotor exerça sozinho esse papel, tá? Ele pode fazer muita coisa, mas obviamente ele precisa de vocês, sobretudo dos controles sociais instituídos. Quem é do Conselho da Alimentação Escolar? Tem alguém do Conselho da Alimentação Escolar aqui? Olha, sem olhar, eu quero olhar todo mês aquilo ali. E olha, o registro, as reuniões, elas têm que obedecer aquela periodicidade que a norma estabelece, tá? E vocês precisam registrar em ata. Gente, se você diverge de qualquer coisa que seja, eu fui voto vencido, registre isso em ata, gente. É importante, tá? É importante, porque aquele que diz assim: eu não concordei com a aprovação dessa prestação de contas, não. Eu não concordei, mas você lançou, não registrou isso em ata. É importante, para que você não seja responsabilizado, que você registre isso em ata. Diz: olha, o conselheiro fulano de tal, tá? não concordou com isso. E diga, às vezes a gente
a gente tem que ter a sabedoria para poder dizer o seguinte: eu discordo e dizer por que discordo. Eu não discordo só porque discordo, tem que ter uma razão. E aqui nós somos seres racionais e precisamos agir sempre dessa maneira, tá? Então eu digo, o conselho para aqueles que exercem esse controle social é que façam isso, que tenham independência e que contribuam. E por qualquer anomalia que vocês nos procurem, tá? Eu vou deixar contato, procure o TCE, procure a CGU, o TCU. Você faz hoje denúncia por telefone, gente. Não precisa, passa um e-mail, isso chega, a gente vai apurar, tá? Olha, 95% das nossas das denúncias que chegam na nossa ouvidoria por telefone são todas apuradas. Os 5% restante é porque você não tem a mínima condição de apurar, tá? Ninguém acende uma luz para deixá-lo debaixo do colchão. Vocês são faróis dessa sociedade. E toda luz pede uma posição de destaque para iluminar os demais. Vocês são esse farol que essa sociedade daqui precisa para poder progredir e fazer disso daqui uma casa melhor para todos, tá? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. O questionamento foi escrito e logo depois vai ter uma rodada de debates. Certamente cada um dos palestrantes que falaria amanhã inteira, né? Mas, enquanto isso, do melhor andamento dos trabalhos, e melhor aproveitamento para todos, que a gente estabelece aí esse celeiro nos 30. Então, nesses 30 minutos aí, nesse pouco tempo, eu gostaria, primeiro, dizer que a mensagem que eu quero passar em torno do tema do encontro, que é o controle social da cidadania, eu falo em nome do Tribunal de Contas do Estado, e o tema da nossa área é análise de prestação de contas. Se tivesse mais tempo, eu poderia até imaginar o que passa na cabeça de vocês, o que eu teria que falar quando se fala disso. Iam analisar empenho, como é que se tem licitação, se não tem, não é isso, né? Essa é a primeira ideia que vem. Mas o andar da carruagem nessas discussões tem nos levado a achar mais proveitoso, nesse momento que é colocado aqui, à nossa disposição, trazer alguns aspectos sobre o funcionamento do Tribunal de Contas, né? E isso nos faz até recordar um pouco do que fez ou não fez o Tribunal nesses 70 anos. O Tribunal, esse ano está completando 70 anos, o Tribunal do Maranhão é um dos mais velhos, assim, já está se aposentando, já deveria. Aliás, a fala nossa aqui, inclusive nesse sentido, mostrar que esse tema, análise de prestação de contas, e aqui o slide que está, ele vai disponibilizar isso para quem se interessar depois, como subtítulo, que é a mensagem que a gente quer deixar claro aqui, o subtítulo, juntamente com a análise de prestação de contas, vem a ação, o Lúcio comentou aqui, o promotor Luiz colocou também, da importância da união. Então, a ação integrada dos controles. Aí estamos referindo às 3 formas que nós vamos tratar aqui. Então, a gente quer mostrar que, durante boa parte desses 70 anos de atuação, não só do Tribunal do Maranhão, mas dos tribunais do Brasil, a efetividade, ou seja, o aproveitamento foi, em termos de controle, foi muito pouco. E isso precisa ser mudado. Isso a gente precisa virar essa página, né? Daí, a gente quer mostrar como isso se deu no primeiro momento, mostrar que no Brasil está havendo, não só com relação aos tribunais de contas, como também já foi destacado muito aqui, das instituições de modo geral, como o Ministério Público, nos tribunais de contas também tem acontecido. Aliás, a palavra que mais se escuta tem aí 15 anos de tribunal, e a palavra que mais desde quando entrei, aliás, um concurso, por sinal, olha aí, eu fui o primeiro dos 70 anos, há 15 vezes, o primeiro concurso, né? A palavra que mais se escutou é modernização. Modernização. Sabe fazer com perfeição esse discurso. E aí o que a gente quer procurar aqui é mostrar que nem sempre esse discurso está casado com a realidade
e que a gente, nós enquanto cidadãos, precisamos estar atentos. Aqui eu sei que boa parte aqui são conselheiros, são pessoas que atuam. E aí quando se fala muito aqui, que o objetivo das nossas falas aqui, que todas convergem na mesma direção de incentivar o cidadão, nós enquanto cidadão, a participarmos. Às vezes eu até me questiono, viu, Freitas, que a gente chega aqui, discursa, e chega lá em São Luís, o que a gente pede para vocês fazerem, a gente não faz na prática. Não é fácil ter essa atitude, né? Ainda que fique indignado, ver uma coisa mal feita ali, você sabe que os canais, e aí você acaba deixando para depois, e nós acreditamos que permanecemos anestesiados, achando que o dinheiro público é público, é coisa de ninguém. Esquecemos que é nosso dinheiro, né, que sai do nosso bolso. Bom, mostrar isso e mantermos a indignação, porque essa indignação é que vai fazer com que a gente não aceite as coisas como estão, né, e que dá coragem, venha realmente aí a nos levar a agir mais no cotidiano, no dia a dia. Muito obrigado e eu coloco a discussão do professor. Você sempre direciona a delegacia e ao Ministério Público, no âmbito estadual, problemas de alimentos, entre outros, crimes, porque eu gostaria de ressaltar essa situação, essa distinção. Mas no âmbito eleitoral, o juiz ele pode, de ofício, assim que recebeu a denúncia, convocando a polícia, procurar, buscar efetivamente o que ocorreu, investigando. Existem diversos instrumentos da Justiça Eleitoral que têm cada vez mais investido no combate à corrupção e também irregularidades. Hoje nós temos um aplicativo que é o Pardal, quando tem questões de propaganda, questões de compra de votos, sendo mais direta a pergunta. Vocês podem procurar denunciar ligando para o cartório eleitoral, indo pessoalmente. Agora, conforme o palestrante da CGU Lúcio falou, não adianta dizer que o fulano tal comprou um SW4, uma Hilux, a mesma coisa é o eleitoral. Não me venham com uma denúncia dizendo estão comprando um voto na esquina, assim de forma muito abstrata, genérica. Tragam denúncias mais concretas, pessoal. Fotos, vídeo. Hoje em dia esse instrumento aqui é muito importante mesmo. Chame a polícia, procure o Judiciário, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público. Tem uma abrangência, o eleitoral, conforme eu disse, daquela questão dessa proteção ao voto, ele permite muito mais iniciativas do juiz, ainda que imparcial, do que no âmbito estadual. No estadual não, tem que aguardar um pouco a delegacia, o Ministério Público, mas no eleitoral, todas essas instituições estão à disposição dos eleitores para efetivamente demonstrarem a denúncia concreta do que realmente ocorreu e podem ter certeza, uma vez constatado o crime, será devidamente punido o candidato, se eventualmente praticou algum crime, e o eleitor também. Se o eleitor, eventualmente, possa ter praticado o crime, também pode, a depender, porque são diversos crimes, vários crimes a nossa lei estabelece, tanto o eleitor que praticou o crime, não o denunciante, quem denunciou não, mas o candidato ou o eleitor que eventualmente venham praticar crime, das mais diversas condutas, serão devidamente punidos, obviamente respeitando a defesa, o contraditório, a pessoa procurar um advogado e se defender. Bem? Muito bem, nós temos aqui o Ministério Público do Maranhão. É verdade que o Ministério Público fez e está fazendo o levantamento de todos os funcionários efetivos do município? Bom dia. Dentro do papel de fiscalização do Ministério Público, uma das medidas de fiscalização é a legalidade dos atos de admissão dos servidores públicos. Então, havendo notícias de que existem possivelmente pessoas que teriam
sido admitidas sem o devido concurso público ou mediante fraude na sua admissão, o Ministério Público provocado está investigando a legalidade. Mas essa investigação não vai se dar só no âmbito do Ministério Público, vai haver uma necessidade do próprio município fazer a sua fiscalização interna, detectando eventual irregularidade, abrindo procedimento administrativo, que tem esse dever, e também a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado, porque pela Constituição estadual, todo ato de admissão de servidor público é analisado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, essa análise está sendo feita. Para o Tribunal de Contas da União, aqui não acontece as prestações do Fundeb mensalmente. O que fazer? Bom, gente, em relação ao Fundeb, eu acho o seguinte, o Fundeb é hoje uma receita eminentemente municipal, sujeita à fiscalização direta do Tribunal de Contas do Estado e que recebe a fiscalização concorrente do Tribunal de Contas da União em face da complementação que a União faz para completar aquele valor mínimo anual por aluno, né? Hoje não é mais nem essa terminologia que é utilizada. O que eu digo a vocês é, quem está mais perto de vocês, quem exerce o controle mais perto, sempre o Ministério Público está mais perto de vocês. É uma instância que vocês podem ir até eles. Em segundo lugar, você pode diretamente usar os telefones, e aí eu esqueci de dizer para vocês, pelo telefone 0800 644 1500. Esse é o número que vocês podem usar para denunciar. Tá? O próprio número do FNDE, o FNDE faz um controle exatamente sobre isso, e ele faz questão disso, e de colocar exatamente isso. Ele vai cobrar e vai noticiar para a gente. Vocês têm, e tem o número também da ouvidoria, tanto da CGU quanto do TCE. Em todos esses números vocês podem correr e denunciar. Essa omissão, ela é relevante, tá? E ela enseja uma conduta da nossa parte, tá? Repressiva no sentido de cobrar. Eu já tive em determinado município, aqui do Maranhão, onde havia uma cobrança mensal, tá? Por parte do Ministério Público, acompanhava muito, era uma promotora, ela elegeu a área da educação uma área prioritária para ela, e ela então fazia um acompanhamento mensal. Todo mês ela cobrava as atas de reunião dos conselhos, tá? E se alguém faltava naquilo ali, ela notificava aquele conselheiro para perguntar por que você faltou, por que você fez, você tem justificativa legal para poder ter faltado. E com isso ela gerou uma expectativa, porque, gente, assim, às vezes a nossa conduta enquanto cidadão é um pouco apática, tá? A gente tem que ser proativo, a gente tem que ser ativo. A gente só consegue, não pode estar só esperando as benesses caírem do céu. A gente precisa agir. E é exatamente isso que se espera de um conselheiro, é que ele não fique ali apático, inerte diante daquela coisa. E a conduta é nesse sentido. Então vocês têm esses canais, gente, tá? No canal do TCU é o 0800 644 1500. Esse serve para qualquer denúncia que envolva recurso federal, tá? O FNDE também tem, o TCE tem no site, tem lá na ouvidoria, a CGU também tem, tá? E o Ministério Público, que é o canal mais próximo de vocês. Ok? Obrigado. Para o TRE, esclareça o que foi amplamente divulgado nas redes sociais com relação ao voto branco e nulo. Dizem que 50+1 desses votos anula a eleição e impede que os políticos envolvidos nesses pleitos sejam impedidos de concorrer à eleição posteriormente. Excelente pergunta. Essa questão não existe, essa questão de mais de 50% de votos nulos e brancos acarretará a nulidade da eleição dos eleitos. Essa situação não foi criada, eu não sei, conforme aquelas outras questões que eu já disse, de que é possível descobrir o voto do eleitor, é possível o candidato saber quem votou. Essa também é outra questão que não existe. Não, ainda que tenha mais de 50% dos votos nulos e dos votos brancos, a eleição ela será devidamente legitimada pela Justiça Eleitoral. Para o Tribunal de Contas do Estado,
Aqui em São João Batista começou uma creche e nunca funcionou. Onde a gente consegue informação? Bom, primeiramente, assim, esse informe da obra, creche, lá no... É porque os slides não estão disponíveis, tem o site, mas como eu já falei para vocês, quando você bota no site do TCE, atualmente está sendo remodelado para simplificar, que é o chamado contas na mão. Você vai acessar, lá vai ter algum sistema aqui onde tem o mural de licitações. Nesse mural de licitações, que você pesquisar, já começa por aí. Você está querendo investigar, né? Vamos investigar. Não sei se você vai encontrar lá não, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, começa por aí. Vai lá no mural de licitações e vê se tem a licitação daquela obra. Porque era para estar. Se não está, você vai juntando aí. Juntou aquilo, faz, como já comentamos aqui, faz a foto da obra, você vai juntando. Juntou isso, nesse mesmo site tem o link da ouvidoria, né? E na ouvidoria tem o link de denúncia. E onde já vai aparecer, um modo simples mesmo, um formuláriozinho onde você vai anotar isso, colocar essa situação ou as situações. Como eu estava falando, o próprio fato de ele não colocar no mural já é uma possível comissão que ele vai receber. E aí sim, aí faz o registro lá, tem como anexar a foto, fácil, se anexar a foto até mesmo do celular, do smartphone, você anexa a foto. Feito isso, quando você faz isso e clica encaminhando para o tribunal, e lá essa identificação, é bom que diga isso, que quase todas as pessoas nem todo mundo quer se identificar, né? Mas é recomendável. Quando você se identifica, o tribunal necessariamente vai ter que dar uma resposta escrita para o denunciante, e aí os encaminhamentos dentro do tribunal, onde vai ser dado encaminhamento para a área de fiscalização, essa área que faz, como eu falei ainda há pouco, esse monitoramento. E aí vai ser, o tribunal tem esse mecanismo de fazer ver a situação dessa construção, certo? Eu diria para vocês, como consequência imediata, você estaria dizendo, olha, tribunal, tem um negócio aqui, acenda a lamparina aí. Né? Aí é aquilo que eu falei para vocês, que é ainda há pouco, que é o que a gente chama de matriz de risco. É onde vai sendo todas essas ocorrências, elas vão se somando, como se fosse numa pasta lá, num cofre, e a vida do município, do gestor naquele ano vai sendo como é que se diz, reunida ali. Ao final do exercício, quando for para gerar o relatório da conta para julgamento, daí é que você estava dizendo, por que, se você não vai explicar como analisa as contas, por que não muda o tema? No início desses eventos, uns 3 anos atrás, que eu comecei a participar, eu questionava isso. Se não é uma oficina, eu vou só dar uma sensibilizada, porque depois, hoje eu digo, não deixa, porque o tribunal é conhecido por esse papel. Né? E hoje é importante esclarecer que foi por isso que os outros controles deixaram de funcionar, foi inibido, porque o tribunal se chamava para si e não resolvia. Né? Então, assim, hoje o próprio tribunal já faz, os tribunais que estão na linha de melhorar, estão exatamente buscando e estimulando diariamente. Tem um sistema que é uma coisa mais técnica, mas já que está na pergunta, e aí dentro da pergunta, viu, Freitas, que é o SACOP. Diariamente tem gente dos 4 municipais sendo treinado. É o tribunal exercendo a função pedagógica. Lá nas instalações do tribunal, que é o sistema de acompanhamento de obras públicas. Certo? E esse sistema também, toda obra tem que ser alimentada e o tribunal acompanhar a realização dessa obra.
Se esse sistema não for alimentado, já é outra irregularidade que esse município está incorrendo. Então, assim, você tem sim fácil acesso, não só pela quem tem, só para concluir, quem tem essa dificuldade, por acaso, de anexar uma foto, tudo, pode usar os telefones, são diversos os canais. E por último, quem é o posto Ipiranga? Está do lado aqui. Tá, obrigado. Bom, nós queremos avisar para todos que, após essas perguntas, nós serviremos um coffee break para todos. Tá certo? Então não saiam, aguardem mais uns 10 minutos, que nós estamos ainda na parte de perguntas e respostas. Para o TCU, temos várias obras inacabadas em São João Batista. O que fazer para que essas obras sejam finalizadas e entregues à população? Bom, gente, essa situação não é só de vocês, tá? É uma situação que, como vocês viram lá naquele primeiro slide, é uma situação que está no Maranhão e no Brasil. A desculpa básica é que a receita, como o PIB encolheu, a arrecadação toda encolheu, e o Brasil hoje passa pela crise que passa. A maior parte desses recursos é repassado hoje nos chamados contratos de repasse. Inclusive esses da creche aí, eu acho que a maioria deles hoje são recursos federais do Brasil Carinhoso, tá? Do antigo programa Brasil Carinhoso da Dilma, tá? Então vocês também têm um canal do TCU, tá? Para poder chegar e levar essa denúncia. O certo é que você, diante de obras, você tem a primeira coisa que você tem que fazer em relação a uma obra que está paralisada é você exatamente ver os prazos de validade dela, os repasses que são feitos, os repasses que já foram feitos. Às vezes uma obra está lá no portal, o contrato está vigente, no entanto, nada ainda foi repassado, tá? O que acontece, por exemplo, nos contratos de repasse, que são oriundos, o agente financeiro é a Caixa Econômica, e hoje o Brasil tem utilizado muito da Caixa Econômica para poder repassar. Ela autoriza, a ordem de serviço é emitida, ela autoriza a realização da obra. Então você vai, o governo municipal, o poder público municipal, então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é exatamente dizer assim, ver lá no portal da Caixa, gente, é assim, a gente está utilizando muito, a gente está noticiando muita coisa em relação ao uso da internet, tá? Então, porque hoje é a ferramenta, tudo está lá, gente, a gente precisa disso, mas no portal da Caixa, tá? Ou no portal lá dos convênios, você tem exatamente a informação no prazo de vigência. Você tem que saber, a obra, o convênio ainda está vigente, tá? Ou aquele recurso, o prazo para aquela obra ainda está vigente? Está, tá? Está. Se ela está, isso daí já ameniza a situação. De qualquer maneira, se você tem o início da vigência e a obra nunca foi, já tem um longo tempo que a obra não iniciou, isso é um sinal de alerta para vocês, tá? Significa dizer que ele não iniciou a obra por algum motivo que é atípico, tá? Que é atípico. Afirma. O interessante disso tudo é que vocês investiguem quem é então o empreiteiro responsável. Gente, o que tem de nota fiscal fria nesse aspecto é muito grande. Infelizmente, a Caixa, ela olha, tá, a obra realizada, ela não vai atrás da licitação ou do contratado, tá? Isso é um problema sério que a gente tem briga com a Caixa em relação a tentar mudar a metodologia de trabalho deles. E eles hoje, como são, eles prestam um grande serviço ao Brasil, no sentido de fazer essa disponibilização, ou pelo menos disponibilizar os engenheiros para que eles possam estar ali fiscalizando a execução da obra. Eles dizem que não tem condição de olhar a licitação e de olhar quem é o contratado, mas a gente sabe que hoje existe muito, inclusive empresa denunciada no Fantástico, tá? Eu já peguei aqui, tem uma de construtora, Santa Filomena, acredito que não existe aqui, e está baseada lá no município, eu acho que é aqui na Rodrigues. Ela tá, essa empresa fantasma e que vendeu nota fiscal para vários municípios do Maranhão. A gente precisa ficar atento a isso. E na obra, esse relatório, se vocês encontrarem, façam isso,
façam um relatório, tá? E quando você pode encaminhar para o TCU, sendo obra federal e tudo, e a gente vai encaminhar. Se a gente não tiver o poder de agir, a gente cobra da Caixa. Quando vocês cobram, vocês apresentam para a gente cobra da Caixa, porque a Caixa é o agente executor, é o agente financiador e o agente fiscalizador direto para aquela execução. E normalmente a gente requisita as informações para o município daquela obra. Tá? Aí às vezes o município vai e não manda, a gente fica mandando diligência. Então não vem, a gente manda a fiscalização no local. Tá? Aí o cara diz, poxa, não sei o que, se você não mandou a informação. Aí quando a gente vem para poder passar limpo tudo. Tá? Aí passa um pente fino em tudo. E geralmente aí não fica ninguém bem, né? Da história, porque sempre tem coisa para contar. Onde a gente põe o dedo, a gente sempre acha uma coisa aí que não está correta. Tá bom, gente? Obrigado, vamos passar para o próximo. Ministério Público, o que pode acontecer com os gestores que comprovadamente deixam de aplicar recursos públicos? O que pode acontecer com os gestores que comprovadamente deixam de aplicar recursos públicos? O controle do orçamento público é feito não só pelo próprio ente público, que ele, quando elabora o orçamento, ele envia a proposta orçamentária para a Câmara, os vereadores aprovam, e nessa peça orçamentária normalmente está destinado lá como o prefeito pode gastar as verbas. Dificilmente eu tomo conhecimento de que a verba sobrou. Normalmente o que acontece é que ele gasta mais do que poderia. O sobrar eu não entendi. Mas se existe, ele recebe verba que é de repasse obrigatório, de gasto obrigatório, exemplo, saúde e educação, se ele não efetivar essa verba nessas áreas, ele está cometendo um ato de improbidade administrativa que pode ser investigado e eventualmente ele ser punido. Muito bem. Para o TCE, como ocorre a fraude na licitação de contratos públicos? Bom, alô? Sim, de uma maneira bem mais realidade, poderia dizer assim, que o ato de corrupção, ou seja, da despesa pública, via de regra, passa pela licitação. A licitação, o nome já diz, né? Tornar lícito. Então, eu acho até... e agora, a fraude na licitação, ela pode se dar de diversas maneiras. Inclusive, é um dos processos que se fala aqui, onde na nossa fala toda está se pedindo e instigando a participação do cidadão. O cidadão pode ajudar muito isso. Por quê? A licitação, ela pode ser plenamente, e o que mais se vê de maneira formal, cumprimento da publicação, do ponto de vista formal, ela pode estar perfeitamente correta, mas ela pode estar distorcida da sua finalidade. Qual é a finalidade da licitação? Ela é contratar aquele prestador de serviço ou fornecedor de algum material que esteja com melhores condições de preço, tem que ser observada também toda a qualificação jurídica, todas as condições de prestação daquele serviço ou fornecimento. Esse é o objetivo essencial, a grosso modo, do que seja a licitação. Mas aí, por que eu digo que é bem geral isso, mas é um geral de uma maneira simples? O cidadão, e aí eu aproveito aqui para dizer, falar mais ou menos do Contas na Mão, porque eu disse, tem uma janela lá no Contas na Mão chamada Fornecedores, e lá tem um campo CNPJ, tá? Aí assim, por que vai ajudar nessa questão da fraude da licitação aí? Porque você coloca, tem a empresa que foi contratada, você joga lá o CNPJ, você vai saber todas as obras que aquela empresa já participou. Porque o que você vê muito nos municípios é uma mesma empresa fornecer o ano inteiro. Né? Outras vezes a publicação é feita e não aparece
sequer o número exigido de concorrentes. Então, assim, tem várias maneiras de você checar e confrontar essas informações. Então, assim, a fraude ela pode se dar, por exemplo, na publicação, faz a publicação muitas das vezes apressada ou escondida, não dá a divulgação, que a grande garantia de que a licitação legítima é a divulgação. E se ela não ter uma divulgação da devida forma, não foi dada a ciência para os prováveis concorrentes participarem, essa licitação está com um indício de fraude, né? E aí por aí vai. Se a mesma empresa, se lança um edital e não aparece sequer os concorrentes, já há uma suspeita sobre essa publicação, se ela não foi forjada, ou se ela não foi dissimulada, né? Se ela não teve a sua efetividade. Enfim, no meu maneira de olhar isso, eu acho que o aspecto da publicação, ou seja, da ciência a todos os interessados, é um ponto básico. E não é difícil você pegar um processo e perceber que esse processo de convívio, de dar ciência a todos, ele foi realmente cumprido, né? Por aí vai, mas é bem oportuno essa pergunta, esse questionamento, porque todo ato de corrupção normalmente passa por uma fraude no processo licitatório, a frustração da ciência. E aí, só para concluir, colega Freitas, que esse olhar do cidadão, mais uma vez, nessa questão das licitações, da obra, das placas, uma série de atos que vão convergir para que aquele recurso seja devidamente aplicado. Obrigado. Vamos dar mais. Bom, gente, rapidinho aqui, né, Freitas? Para a gente ir comer ali e desfrutar desse coffee break aí, carinhosamente oferecido pelo nosso sindicato. Bom, aqui, o primeiro aqui, eu vou tentar responder de uma forma bem sucinta. O político que tem problema com prestação de contas, recorre, pode concorrer em outra eleição? A gente tem que entender o seguinte, ele só entra naquela lista que a gente chama assim, lista dos inelegíveis. Na verdade, a gente não manda a lista dos inelegíveis, a gente manda a lista dos administradores com as contas julgadas irregulares. Quem vai dizer que ele é inelegível é a Justiça Eleitoral, tá, gente? Então, é o seguinte, entra nessa lista somente aqueles que têm decisões transitado em julgado. O que é transitado em julgado? Aquela que não cabe mais recurso, administrativamente falando. Tá? Ou seja, se ele recorre, ele tem uma condenação, ele entrou com aquele, qual é o recurso típico nos tribunais de contas? Chama-se recurso de reconsideração. Esse recurso tem efeito suspensivo. Enquanto esse recurso não for apreciado, ele continua fora dessa lista. Tá? No âmbito judicial, mesmo que tenha uma condenação transitada em julgado nos tribunais de contas, tá? Ele pode conseguir uma liminar e suspender essa decisão no âmbito do judiciário, mas para isso tem que ter um mínimo de plausibilidade para que o judiciário ache que seja razoável dar a ele aquela liminar que suspenda a eficácia daquela decisão e ele possa sair. Então, nessas duas situações, tá, é que ele recorrendo, ele pode concorrer numa outra eleição, mas se houver um trânsito em julgado, obviamente ele está fora. Tá? Essa é a primeira pergunta. Em relação aos convênios dos municípios, falando do UBS, ginásios, creches, que não aparecem no sistema do governo federal, como ficarão essas obras que foram iniciadas em outras gestões e agora estão paradas há um bom tempo? É preciso entender o seguinte, é que o princípio é da continuidade administrativa. Não interessa quem foi para o âmbito federal e para o âmbito da população, quem está sentado naquela cadeira ali é indiferente. Tá? Foi o outro, foi o doutor Amarildo, agora é o doutor José Dominici, tá? Isso não faz diferença. Ele pegou aquilo ali, se ele tem condições de continuar aquela obra, que ele coloque aquilo ali. Porque ali tem muito dinheiro público, tem um esforço do povo brasileiro para disponibilizar aquilo ali. Se ele puder fazer aquilo, se ele analisar com a equipe dele, de que ele pode continuar aquela obra, que tem condições de ele receber aquela obra e tocar,
e receber as parcelas subsequentes e ainda ver, eu acho que é uma atitude positiva de qualquer gestor, tá? Não é demérito nenhum eu abandonar o que o outro iniciou e fazer continuar aquilo ali, porque pensem o seguinte, gente, o quanto é um esforço, o quanto é custoso para uma população de um país como o Brasil disponibilizar aquele recurso para trazer um sistema simplificado de abastecimento de água para uma comunidade que não tem uma água decente, tá? Ou para uma creche que faz tanta falta, tá? Então, assim, o gestor público tem que ter essa visão de que ele precisa continuar. Se não der, ele tem que tomar as medidas judiciais cabíveis, tá? Para poder responsabilizar individualmente, sob pena de ele também ser corresponsável, tá bom? Então, o certo é isso. Então, ele tem que avaliar com a equipe dele. A reunião do FUDEM pode ser aberta ao público? Deve, gente, não tem reunião sigilosa. Conselho não tem. Conselhos são de representantes do povo, não pode ter sessão. A sessão é pública, tá? Para todos que quiserem tomar assento, tá bom? Obrigado. Na prestação de contas atuais que estão na Câmara. O Tribunal de Contas do Estado analisou durante o processo todo, chegou a transitar em julgado a eventual desaprovação do gestor do município. Qual é o papel do Tribunal de Contas do Estado? Ele encaminha a prestação de contas para o Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal, e ao Ministério Público. Para o Ministério Público, eu, dentro daquelas irregularidades apontadas, eu verifico se houve ato de improbidade administrativa e eventuais crimes, e tomo as providências judiciais que lhe competem. Quanto a se ele vai ser elegível ou não, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a competência para essa manutenção ou não da desaprovação das contas são dos vereadores. Então, quem vai julgar se o ex-gestor deve ou não ser inelegível são os vereadores de vocês. O que nós devemos aprender dessa nossa audiência pública? Os vereadores, como agentes políticos, eles também têm o dever de informação para a população. Eles vão em uma sessão pública da Câmara, julgar essas contas. Cabe à sociedade verificar os fundamentos dos vereadores, se eles acham que devem aprovar ou devem reprovar, ou no caso, sendo mais técnico, se eles vão manter a desaprovação das contas do Tribunal de Contas do Estado, ou se eles entendem que, diante dos documentos apresentados, a decisão do Tribunal de Contas não deve manter e o gestor participar das próximas eleições. Então, vocês têm que ficar atentos aos vereadores de vocês e cobrar o motivo de votar favorável ou contra. Cabe a eles. Não, isso é uma decisão exclusivamente dos vereadores. No segundo ponto aqui, que também me foi perguntado, quanto à questão das obras públicas. O Tribunal de Contas, seja do Estado, o Tribunal de Contas da União, seja o Ministério Público ou o Judiciário, não impede ninguém de fazer obras públicas. O gestor público tem o dever de fazer a licitação e fazer as obras necessárias para atender a todas as demandas municipais. O que os órgãos de controle fazem é verificar se a licitação aberta está certa ou errada. Nós não impedimos o prefeito de licitar. Então, esse é o argumento de que o prefeito não está podendo fazer uma licitação porque o órgão tal não está deixando, não me parece plausível. Porque ele tem que licitar. Agora, ele licita dentro das normas legais. Se tiver errado, qualquer um dos órgãos provocados dessa irregularidade, seja pela população, seja de ofício, ou seja, intra-órgãos, ele deve agir. Se eu receber uma reclamação de qualquer um de vocês, seja do lado A ou lado B, eu tenho o dever legal de dar andamento a essa reclamação, inclusive notificando quem denunciou do razão de eu ter atendido aquela reclamação ou não. Então, cabe a vocês verificarem esse tipo de informação e fazer uma análise crítica. Isso é verdade? A maioria das perguntas foram questão do serviço público e principalmente do
concurso público e seletivo. Nós estamos no ano 2017, quase 30 anos da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal é de 1988. O que é que ela diz? A regra para o servidor público é o concurso público. Eu passei no concurso público, o juiz passou no concurso público, o auditor passou no concurso público. Todos nós fizemos concurso público. Qual é a exceção do concurso público? São os cargos de livre nomeação. E que cargos são esses? É qualquer cargo? Um vigia pode ser nomeado livremente pelo prefeito? Não pode. Só pode os de assessoramento, chefia e direção. E desde que esses cargos estejam criados por lei. Certo. Aí vou me perguntar, doutor, mas sempre existiu um contrato no município. O que sempre existiu, nem sempre é o correto. O errado, reiteradamente errado, não vira certo, a não ser que haja uma mudança normativa. Então, é aquela história que o auditor falou. O prefeito de não sei qual cidade mandou um projeto de lei e abriu um edital de concurso para 200 vagas. A partir desse momento ele está dizendo que o município precisa de 200 vagas. Por que ele vai abrir um seletivo de 600 vagas? Como fizeram perguntas diretas, todo mundo aqui analisou. Iniciou o ano, houve a informação de que havia uma necessidade de 180 professores. A partir dessa informação que chegou ao Ministério Público, o Ministério Público, sabendo da existência de um concurso público com candidatos excedentes, qual foi a medida dele? Ora, o município está dizendo que necessita contratar professor. Existe concurso público para professor. Então, se nomeia os professores concursados. O concurso é a regra. Agora, o município, quem tem a competência para mandar o projeto de lei, para criar os cargos que eventualmente ele acha necessário, é o gestor municipal. Ele tem que fazer a análise de todos os cargos que ele precisa. Se ele precisa de vigia, mande o projeto de lei criando o cargo de vigia. Se ele precisa da guarda municipal, crie cargos de guarda municipal e faça o concurso. Isso é uma atribuição do gestor público. Eu, pelo representante do Ministério Público, e acredito que o Tribunal de Contas também faça essa análise, o que nós verificamos? A lei criando o cargo e o preenchimento desse cargo de maneira correta. Estando errado, nós temos o dever de agir. Então, não são apenas os órgãos de controle, mas vocês também têm que saber. Se a regra é concurso público, vamos fazer concurso público. Se está faltando gente para limpar a escola, está faltando o auxiliar de serviços gerais para ir lá limpar. Se está faltando professor, se faça o concurso. Vocês acham que a necessidade de professor hoje vai mudar de amanhã? Não, sempre vai precisar de professor. Vamos precisar de médico, vamos precisar de enfermeiro. Então, nós temos que organizar a administração pública. E por que essa atuação é uma atuação prioritária? Vai muito de encontro com o que o juiz falou. Na época de eleição, vereador ou prefeito A ou B chega para a pessoa: olha, vota em mim que eu te dou um cargo. Vota, ou então fale com sua família que eu vou dar emprego para elas. Isso é uma forma de corrupção. Porque o vereador ou o prefeito está prometendo uma vantagem e o eleitor está recebendo uma vantagem em troca do seu voto. Então, por isso que a Constituição Federal estabeleceu o mecanismo de que seja concurso público. O professor concursado, ele não é submisso ao prefeito A, B, C, vereador A, B ou C. Nós somos independentes. Imaginem vocês, se eu fosse eleito, se eu fosse escolhido pelo prefeito ou então pelo governador, como seria? Se o juiz fosse escolhido pelo governador ou pelo prefeito, se o auditor fosse escolhido por quem que eles fizessem, você acha que nós iríamos fiscalizar de maneira independente? Não. Então, por isso que a atuação tem que ser firme nesse sentido. Aí eu argumento: mas doutor, vão tirar emprego da população. Pode ser que, a primeiro momento, essa análise seja, de fato, vão tirar. Só que não é no município, nós não vivemos só
da prefeitura. E todos vocês aqui são sabedores que do passado, o que acontecia era uma pessoa recebia um salário e dividia por 3, 4 pessoas. Eu quero saber quem aqui que trabalha dignamente e vai receber R$200 e aceitar isso. Vocês conhecem alguma empresa que pague R$200 para um funcionário? E vocês, funcionários que aceitam esse tipo de contratação, daqui a 20, 30 anos, vocês vão precisar se aposentar. Nesse contrato irregular, vocês não recolhem INSS, não têm direito a férias, não têm direito a nada. Vocês vão fazer o como? Vocês vão recorrer a quem nesse momento? E outra coisa, a contratação irregular gera um passivo gigantesco para o município. Porque todo funcionário que trabalha regularmente com o município, ele tem direito a todas as verbas, férias, 13º, recolhimento de INSS. Se o município não recolhe, o trabalhador que exerceu sua função tem direito a essas verbas. Ele vai cobrar do município, o município não vai pagar. Ele vai ter que se socorrer a quem? Ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai, eventualmente provado, vai condenar o município e vai mandar pagar todas essas verbas. Imagine todos esses contratados existentes no município demandando contra o município. Imagina, o dinheiro que chega aqui já é pouco. Imagina ele tendo que pagar o dinheiro que foi desviado. Ele vai perder 2 vezes. Entendeu? Por isso que nós temos que nos conscientizar de que a Constituição nos estabelece o regramento ideal. Nós temos que seguir aquele ideal. Independente, já chegou o argumento, doutor, mas o concurso público tem que ser só para a população de São João Batista. Não existe isso. Todo mundo, concurso público é acesso para todo mundo. O que tem que ser feito é prestar o município abrir a vaga, fazer o concurso público e aquela pessoa, seja lá do Rio Grande do Sul ou seja morador de São João Batista, exerça o papel da melhor maneira possível, prestando o serviço público ideal. O município, dessa forma, vai se desenvolver e, eventualmente, o município vai crescer e vai gerar riqueza e emprego para todo mundo. Nós temos que acabar com essa cultura de ser dependente do município. Muito obrigado. Você se acha um corrupto? Você é um corrupto? Às vezes sim. Muito bem. Muito bem. Então veja. As pequenas corrupções do dia a dia. Está aberta a temporada de negociações. Né? E nessa nossa ilustração, o que nós temos aqui? Um corrupto, que nós chamamos de político, né? E nós temos outro corrupto aqui, que nós chamamos de eleitor. Né? Esse é o maior. E o corrupto aqui, e os 2 corruptos aqui, um está dando uma como é que ele chama, né? Dentadura, né? Uma dentadura para o eleitor, e o eleitor está contribuindo, está em contrapartida, pagando a sua dívida com o seu voto. Né? Eu acabei de perguntar, você é um corrupto? Sim. Todo mundo faz parte da corrupção. Muito bem. Então, no final, a gente vai ver. Aspectos gerais. Bem, o que é corrupção? Hoje o Brasil está vomitando esse negócio chamado corrupção. Né? Infelizmente, nós não vamos ter mais. É um ato ou efeito de se corromper, oferecer algo, obter vantagem em negócios onde se favorece uma pessoa e prejudica a outra. Quando eu cometo um ato de corrupção, eu estou na lei do Gerson, né? Levando vantagem, né? Levando vantagem uma delícia, né? Mas eu estou prejudicando não só a pessoa, eu estou prejudicando a mim também, tá? Muito bem. A corrupção, ela é o quê? Falta de ética. Se você está praticando corrupção, você não está tendo ética na sua vida. Você não está sendo um bom exemplo, nem para você mesmo e nem para os seus filhos ou os filhos dos seus filhos, né? Vamos assistir. Opa, pera.
Aquece que eu vi no camarada. Primeiro volta aqui, eu já conversei com vocês sobre isso, posso ficar assinatura também, né? Entre o governo que faz mal e o povo que consente, há uma certa cumplicidade que é uma vergonha. Se nós queremos modificar esse país, tem que começar por nós, né? Nós temos que deixar de ser corruptos para dar bom exemplo para a próxima geração, que são nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. A outra geração, essa geração talvez não tenha mais como consertar, não. Mas a próxima geração tem como consertar. Vai depender de mim, vai depender de você também, tá? Corrupção se cura através da educação, né? Brasil, Pátria Amada, podemos fazer muito mais, podemos, né? Então agora você vai assistir um vídeo, reflita muito bem naquilo que você vai assistir agora, tá bom? O IPVA, né? Quem são contemplados? Quantos anos podem ser contemplados? Todos os anos anteriores, tá, que tiverem contemplado, vocês vão poder parcelar ou pagar total com uma anistia de 100% do juro e das multas, tá? Por exemplo, aí eu não quero pagar, né, à vista, porque eu não vou ter aquele dinheiro desde 2012 para cá para pagar. Então, como eu falei na minha apresentação, imposição, né, imposto da imposição tem que pagar. Então, vocês vão fazer como? Vocês vão entrar no site do Google, vão colocar lá Cefaz, S de sapo, E de elefante, F de faca, A de avião, Z de zebra, cefaz.ma.gov.br. Aí vão dar um enterzinho e vai aparecer Cefaz Maranhão. Vocês vão dar um clique nela, aí vai aparecer uma coisa dizendo que o site não é seguro. Executa, lá embaixo, executa, de baixo para frente, vai abrir um site. Quando abrir o site da Cefaz, do lado direito, vocês vão ver o nome IPVA. Dão um clique lá em IPVA. Quando abrir a nova janela, do lado esquerdo vai aparecer débitos anteriores, NLs, que são as notificações por lançamento. Essas notificações são aquelas que foram colocadas no Serasa, o CPF do titular do veículo. Ou então vocês vão botar parcelamento, tá? Se for a primeira opção, os débitos anteriores, vai poder contemplar o pagamento à vista de 100% de juros e multa, menos, né, anistia. Ou então vou botar no parcelamento, que vai ter uma porcentagem aí de 30%, né, de 30% de juro sobre o financiamento até em 24 meses. A moto, a prestação mínima da moto será de R$30, a prestação mínima do veículo será de R$100, tá? Pagando parcelado não impede de você pagar os outros tributos, licenciamento e taxa de DPVAT, né? E para receber o documento, não impede isso. Vocês parcelaram, vocês podem receber normalmente, vai chegar na casa de vocês, ou podem ir até no Detran e receber o documento de vocês. Eu não sei como é que é de cada pessoa, se prefere receber ou se prefere ir buscar no Detran, né? Isso aí vai mudar da opção que a pessoa selecionou lá. Mas que vai receber o documento de 2017 sem nenhum problema. Sim. É sobre a legislação do IPVA, o decreto contempla aqueles que devem mais de 3 anos, ou seja, aqueles que só emplacaram seu veículo ou não pagou IPVA mais? Todos os veículos são contemplados, tá? É uma medida provisória e não tem o ano não, qualquer ano do veículo vai pagar daqui de lá para cá. Tem o lançamento da nota que é feito, onde e também tem para motos de inferior se não me engano parece que é 150 cilindradas, o valor mínimo da moto de R$9.000, ela pode ser emplacada com o moto legal, né, que é aqueles kits que você tem que comparecer apresentando no Detran de capacete, e aí a gente dá isenção de uma boa parte do tributo, tá, a respeito da moto. Da moto. O carro não.
Então, a partir do momento que foi lançada a nota fiscal, vai ter que pagar de lá para cá sem nenhum problema. Tá? E pode financiar também, parcelar e vai receber o documento. O que a Cefaz, junto ao governo do Estado, pensa sobre a situação das associações de moradores, que a grande maioria estão inadimplentes e, portanto, as mesmas não podem ter acesso ao programa de governo do Estado, importantes como o do agente de família, e também são impedidas de ter acesso a editais do governo? São impedidas por quê? Gente, o dinheiro não é público, né? Todo dinheiro público você não tem que estar devendo nenhum tributo, né? Porque o dinheiro é público, vem do tributo. Se você deve tributo, você não pode utilizar o dinheiro do tributo, né? Algumas associações, algumas não, a maioria, cerca de 90%, elas devem, porque ela é associação, ela pensa que não é obrigatório declarar o imposto de renda, né? Então o imposto de renda ele é obrigatório a declaração dele, seja isento ou pagante, tá? Então muitas dessas associações elas têm esses problemas, então elas não podem receber benefício nem do FUMACOP, nem de qualquer outro programa que seja PENAI, PA, VD, por conta desse débito, tá? Por conta disso, mas nada que nós não estejamos trabalhando com isso também. Nós já estamos fazendo reuniões, o estado do Maranhão é gigantesco. Essa parte da Secretaria de Fazenda, que fica tratando diretamente com associações, com o pessoal da agricultura familiar, com qualquer outro tipo de programa que envolva dinheiro para a economia do Estado, a maioria dessas ações, ela fica alocada a mim, tá? Então eu passo a maioria do meu tempo mais circulando e capacitando as pessoas para que ela não tenha esse tipo de problema no futuro. Mas a gente tem como a gente organizar isso, tá? A Secretaria de Fazenda, nós temos um ônibus que tem 10 computadores, a gente trabalha diretamente com os outros órgãos da agricultura, a gente trabalha com os outros órgãos da SEDPOP, direitos humanos, com a polícia. Então a gente trabalha com vários órgãos da educação para que a gente possa melhorar isso. Então a gente tem esse ônibus, o município solicita o ônibus da cidadania para que a gente venha para o município. Se não houver uma solicitação, nós vamos demandando as que estão lá. Tem as demandas dos municípios, a gente está indo. Não obrigatoriamente exclusividade ser o próprio órgão da prefeitura, né? Mas a gente pode também fazer isso com as associações mesmo, podem se reunirem e mandar um ofício para o nosso secretário solicitando que a gente vá até lá, fazer uma capacitação e arrumar a situação das associações no local e até mesmo repassar como fazer um projeto desse para adquirir dinheiro. Então nós estamos à disposição disso, a secretaria, basta mandar um ofício para o nosso secretário solicitando o nosso ônibus. Vocês não vão ter nenhum custo, tá? Obrigado. Gostaria de agradecer ao sindicato pelo apoio e nos dar a condição de nós chegarmos aqui para conversarmos um pouco com vocês. Eu espero que o objetivo dessa audiência pública possa ter sido alcançado, né? E nosso muito obrigado a você, Pedro. Quer falar mais alguma coisa? Obrigado. Eu só queria aproveitar um momento, até porque fui tocado uma coisa e a gente está numa responsabilidade e explicar a situação do Conselho de Educação aqui em São Batista. A lei foi criada em 2011 e até este ano não tinha sido colocada em prática. Então, a Secretaria atual de Educação reuniu todos os segmentos e fez a eleição, da qual foram eleitos 7 membros titulares, 7 membros suplentes, e estamos no processo. Inclusive, ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o promotor para a questão de elaboração do regimento da instituição, para que a gente possa botar em funcionamento, e já temos contato com parcerias para ter informações para sabermos como lidar com o conselheiro, com o Conselho Municipal de Educação. Eu faço parte como presidente
professor Jerry, professor Carlos, professor Marcondes, professora Cristiane, professor Linal, professor Ailson e os outros membros, que agora não lembro, eles não estão aqui também, mas os membros titulares nós estamos reunindo para tentarmos justamente fazer acontecer aquilo que é de direito na nossa educação municipal. Emitir o certificado de vocês, certo? Lá no certificado vem escrito lá, você é auditor social. Então você, a partir de agora, é um auditor social. Certo? Isso ajuda a fazer um Brasil melhor. Obrigado a todos que deram as questões. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Vamos agradecer, a Santa de Paulo. Pessoal, em nome do sindicato, nós gostaríamos de agradecer a equipe que nos deu esse presente, né? É uma audiência dessa